Bom dia, gente. Vamos lá, esse é o vídeo número 2, né, da série que eu me propus a fazer com vocês, que eu tenho falado sobre fé. E eu quero lembrar que essa é baseado na minha vivência, na minha experiência. E como eu falei ontem no vídeo introdutório, as pessoas sempre falam comigo, reconhecem em mim uma pessoa de fé, né? E ontem no primeiro vídeo eu falei sobre fé, falei sobre a importância de termos fé em Deus, fé em nós mesmos, fé nas circunstâncias, fé nas pessoas, né? E falei que eu não tô falando de fé apenas no sentido religioso, embora a minha fé, né, ela nasça e ela tenha todo o sentido dentro desse contexto. A fé, ela é importante em todas as esferas, né? E ontem eu falei sobre isso e hoje eu vou falar com vocês sobre como eu faço para ter fé, né? Acho que no vídeo de ontem ficou bem claro sobre a importância da fé. Bom, na minha experiência, né, todas as vezes que eu sinto que eu estou com pouca fé ou que eu preciso acreditar mais em algo, né, o que eu faço é pesquisar sobre o assunto, é ouvir histórias bem-sucedidas sobre o assunto, né, para alimentar a minha fé. Eu me lembro que quando eu fui ter a minha filha mais velha, né, eu optei por ter aquele parto natural, que é feito numa banheira com água, sem anestesia, sem nenhuma medicação. E aí eu me lembro que no curso que a gente estava fazendo preparatório, a parteira, ela nos aconselhou a não ouvir nenhuma história de parto mal sucedido, ou de parto doloroso, ou de parto ruim. Ela falou assim, daqui pra frente, se alguém vier contar pra você uma história de uma experiência ruim com o nascimento de um bebê, você vai pedir licença e falar que você não está interessado em ouvir. Você vai procurar histórias bonitas, casos bem-sucedidos, e você vai ler tudo sobre o assunto de pessoas que tiveram uma experiência bem-sucedida. E dessa maneira, quando você chegar no seu parto, a sua mente vai estar preparada. E realmente eu fiz isso e foi fundamental, né? Eu li muito na época sobre partos naturais de pessoas que dizem não sentir dor nenhuma. E até hoje as pessoas perguntam pra mim sobre isso e quando eu falo pra elas que eu não tive dor nenhuma, né, elas fazem aquela expressão de surpresa, de perplexidade. Mas essa foi a minha experiência. No parto da minha filha mais velha, eu tive um parto natural, eu não tomei nenhum anador, e eu não me lembro de ter sentido dor nenhuma, eu só me lembro de me sentir muito cansada, né? E foi um parto abençoado, foi um parto rápido, enfim. Mas eu tinha me preparado mentalmente, acreditado que seria daquela forma, me cercado de histórias daquela forma, e foi daquela forma, né? Então, e eu ainda me lembro de estar numa mesa conversando com uma pessoa, e aí a pessoa pegou e falou assim pra mim, você é louca de fazer isso, porque a minha história, né, eu tive essa experiência. Aí eu falei, não, comigo vai acontecer diferente. Aí eu falei assim, eu tô orando, tenho certeza que Deus vai dar um momento. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, ah, mas eu também orei, e o meu momento foi... Daí ela começou a descrever. Aí quando ela começou a descrever, eu interrompi ela e falei assim, olha, me desculpa, talvez a sua fé seja diferente da minha. A minha fé me garante que eu vou ter um momento e um parto abençoado. E assim foi. Então, o que eu quero falar com isso? A própria Bíblia diz, né, que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando você precisa acreditar que algo vai dar certo, se encha de histórias de coisas bem-sucedidas, tá? Para de questionar aquilo, comece a acreditar que vai dar certo e vai dar. Eu contei aqui da minha experiência do meu parto. Eu acreditava piamente que eu ia ter a minha filha sem dor e eu tive a minha filha sem dor, né? No segundo parto, eu não tive a mesma fé. Foi outro momento da minha vida, eu tava lidando com outros fantasmas e eu não tive energia para ter essa fé. E no segundo parto eu tive dor, né? Foi uma experiência diferente, mas eu não estava mentalizando nem preparada para não ter dor, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Ah, essas duas histórias são provas científicas? Não, tá? Eu tô contando a minha experiência pessoal. E é exatamente sobre isso que eu quero falar, né? Inúmeras vezes da minha vida, se eu fosse pela ciência, pela lógica, as coisas teriam dado errado, né? Eu penso sempre muito antes de vir aqui, né, na internet, contar experiências e tal, porque às vezes as coisas que eu conquistei com muita fé e que foi muito difícil pra mim, pra algumas pessoas veio de mão beijada, né? E às vezes ela vai escutar a minha história e vai falar, isso que você tá contando não é uma história de sucesso, né? Mas eu já quero dizer que, como eu aprendi no último Metanoia, né, aqui na Flórida, com o Leandro Barreto, ele disse que o sucesso é um algoritmo pessoal, ou seja, cada um tem a sua definição de sucesso. E na minha definição de sucesso, essas coisas que eu falo pra vocês que eu alcancei em fé, né, fazem parte da minha definição de sucesso. Eu já falei em outras ocasiões que eu vim de uma família muito pobre. A minha infância foi uma infância pobre. Pobre, assim, nunca nos faltou alimentos, mas meus pais não tinham condições de me proporcionar acessos a
roupas, a brinquedos, a gente não ia a um restaurante e passeios, pouquíssimos passeios e muitas outras coisas. Então, eu vim de uma infância muito pobre. E pra mim, dentro do meu algoritmo de sucesso, era um dia ter acesso a determinados bens de consumo, né? Para mim, uma das coisas principais era me formar na faculdade, né? Era um sonho. Eu fui a primeira pessoa da minha família a me formar na faculdade. Depois de mim vieram outros primos, mas da minha família estendida, eu fui a primeira pessoa. Eu acho que eu sou a única pessoa da família ainda que aprendeu a falar inglês fluentemente. Acho que fui a primeira também que migrou para outro país. E, enfim, tem uma série de primeiras coisas. Então, se para você nada disso é sucesso, se você conseguiu isso, você foi privilegiado, já nasceu alcançando isso, parabéns, né? Use a sua fé para coisas maiores ainda. Agora, se a sua realidade, ela foi como a minha, ou no momento ela é a que eu estive um dia, eu quero te dizer que para mim, vencer sempre foi um ato de fé, né? Eu me inscrevi na faculdade sem ter o dinheiro para pagar, né? E ganhei bolsa e não precisei pagar, né? E assim foi muitas outras coisas da minha vida. Então, a primeira coisa, né, que eu quero falar para você é que a fé vem pelo ouvir, né? Escute histórias de pessoas bem-sucedidas. Escute histórias de pessoas que estão hoje no lugar que você quer estar amanhã. Se encha de histórias de como elas fizeram. E aí a sua criatividade vai fluir, né? Aquilo que nós pensamos se torna aquilo que nós sentimos, que se torna aquilo que nós acreditamos, tá? Então, pense sobre as conquistas que você quer ter. Pare o seu dia e pense, olha, sei lá, você quer... é fácil falar de bens materiais porque a gente consegue, às vezes, ter facilidade em exemplificar, tá? Mas se você quer ter uma casa, sei lá, de 10 quartos, se esse é seu sonho, comece a mentalizar uma casa de 10 quartos. Quanto elas custam? Em que lugar você quer ter? Comece a ser específico. Quanto mais você imagina, você coloca a sua imagem em ação, você vai construindo um cenário mais próximo da sua realidade. Então, a primeira coisa, a fé ela vem pelo ouvir, né? Escute histórias bem-sucedidas. Segunda coisa, pesquise sobre o assunto. Tenha informações sobre aquilo que você sonha, que você quer. E aí você começa a se mover na direção daquilo que você quer. E é essa ação em direção àquilo que você acredita que vai fazer com que a sua fé aumente. Quanto mais experiências você tiver de coisas que você conquistou através da fé, mais fácil vai ficando a sua fé. Eu comecei a ter experiências com Deus no sentido de fé muito pequena. Assim, uma das primeiras experiências que eu lembro é que eu queria uma mochila roxa. E eu pedi para Deus, e alguém chegou na minha casa e me abençoou com uma mochila roxa e preta, que era o que eu queria. Depois, de uma outra ocasião, eu fui convidada para pregar numa cidade em Telêmaco Borba, Paraná. Eu não tinha roupa e eu precisava de um terninho. Igreja Assembleia de Deus tradicional, naquela época, eu queria pregar com terno e eu era uma criança. E eu orei, e no final do culto uma irmã chegou e me deu um terninho azul, né, uma sainha e um blazer. E aí eu fui exercitando a minha fé. Dali eu passei a acreditar em outras coisas, né? Eu tô dando um exemplo de fé em Deus, mas, por exemplo, fé nas circunstâncias. Eu lembro que quando eu tava por volta dos meus, sei lá, 11, 12 anos, eu escutava os professores falar constantemente que o futuro da educação passava, né, pela informática, pelo conhecimento de usar um computador. E eu queria aprender, porque eu acreditava que por ali passava o meu caminho, né, do sucesso. Então, o que que eu fiz, né? Eu peguei e fui em todas as escolas de informática da cidade, pesquisei quanto custava, como fazia para participar. Todas as semanas eu levava um orçamento pro meu pai, né? Até o dia que meu pai resolveu sacrificar da renda da nossa família, que era pouquinho. Pensa, meu pai sustentava, né, a nossa família na época era de quatro filhos, a minha mãe ficava em casa e meu pai sacrificou dali um dinheirinho contado para pagar o meu curso de informática. E ali eu fiz, daquele curso de informática, como eu acreditava que a informática faria a diferença, eu fui para um curso técnico em informática. Depois consegui passar no Paula Souza. E aí foi, e dali veio a minha primeira experiência. O meu primeiro trabalho só foi possível porque eu entendia de informática. E porque eu peguei o meu primeiro trabalho, eu consegui, né, ter dinheiro para custear livros, estudos na época de pré-vestibular. E por aí foi, né? São atos de fé. Você começa pequeno, você tem a experiência, aquilo funciona, você vai evoluindo. E é daí que vai chegando cada vez mais, a fé foi mudando de tamanho, né? Daí da faculdade veio os desafios da casa, do carro, da empresa, né? Coisas que eu fui conquistando. Eu não sou milionária ainda, talvez um dia eu seja, mas o lugar que eu estou hoje é exatamente o que eu sonhei. A vida que eu tenho hoje é exatamente a vida que eu quis ter nesse momento da minha vida. E eu tenho planos aí para o futuro, né? Para mim, no meu algoritmo de sucesso, está ter flexibilidade para gastar o tempo, escolher quando eu trabalho e quando eu estou com as minhas filhas. Graças a Deus eu tenho isso,
né? Para mim, no meu algoritmo de sucesso é poder comprar aquilo que eu realmente desejo, graças a Deus tem me concedido, né? É poder viajar 1 ou 2 vezes no ano, Deus tem me concedido, né? No meu algoritmo de sucesso está ter tempo para cuidar do meu corpo, ter tempo para cuidar da minha saúde, ter tempo de qualidade com amigos, né? Eu poderia estar em um outro lugar, inclusive financeiro, poderia ter outra escala, se esse fosse o meu valor. Só que esse não é o meu algoritmo de sucesso. Meu algoritmo do sucesso é uma vida equilibrada, né? E hoje eu tenho uma vida equilibrada, dentro da esfera daquilo que eu quero. Então o que eu quero dizer para você? A fé vem pelo ouvir. Ouça histórias, leia livros sobre pessoas que alcançaram o lugar que você quer estar, sabe? Comece pesquisando histórias de sucesso, histórias bem-sucedidas. O ouvir vai alimentar a sua crença de que aquilo é possível. E quando você acreditar que aquilo é possível, você vai começar a pensar sobre aquilo. E ao pensar sobre aquilo, você vai encontrar formas de alcançar aquilo que você quer, tá? Eu espero que esse segundo vídeo tenha te ajudado um pouquinho. Mas essa é a receita, tá? Não tem segredo, é simples. Se encha de histórias de pessoas bem-sucedidas, tá? A Bíblia Sagrada para mim foi um livro fundamental, né? Que eu sempre li ali, Davi, Golias, Abraão, a história de Jacó, Moisés, as histórias que Jesus Cristo deixou no Evangelho, foram fundamentais para inspirar a minha fé na minha primeira infância. Na segunda, na minha adolescência, veio uma escritora americana chamada Danielle Steele, né? Ela tem um monte de novelas, e eu lia todos os livros dela, e os livros dela sempre tinham histórias de superação, de pessoas que venceram circunstâncias. E ao ler aquelas histórias eu acreditava, né? E até hoje eu penso assim, sabe, não tem circunstância que me faça parar e achar que eu não vou chegar onde eu quero. Né? Eu compartilhei aí pra vocês em março desse ano um pouquinho sobre o meu processo de divórcio e de separação. Não foi diferente, sabe? A partir do momento que eu entendi que ali era o momento de ter o fim, eu precisei usar a minha fé para ser curada emocionalmente. Eu precisei usar a minha fé para mover do lugar que eu estava para um novo lugar. Eu precisei usar a minha fé para criar uma nova forma de viver, uma nova forma de vida. Então eu quero te aconselhar, se você precisa aumentar a sua fé, leia livros, tá? Começa por aí, derruba essa crença de que você não gosta de ler. Você não achou os livros certos que você gosta, mas leia livros, né, de histórias de pessoas bem-sucedidas. Pesquise, ouça histórias de sucesso e você vai começar a acreditar na possibilidade do sucesso, tá? Então eu te convido, amanhã a gente vai falar mais um pouquinho sobre esse assunto, tem muito para explorar dentro do assunto de fé. Eu te convido a estar comigo no dia de amanhã. Beijo para vocês, que vocês tenham um dia abençoado e nos vemos amanhã.